Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos comentários da obra Estude Viva, dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Especificadamente estaremos aqui comentando o capítulo 29, que tomamos a liberdade de intitular aqui esse vídeo, Na Construção do Ser Humano de Bem. Neste capítulo encontram-se as seguintes mensagens: Emergência, de Emmanuel, e a mensagem Imagens, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho, capítulo 17, o item 3, e a pergunta de 479 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça suas leituras, faça suas reflexões e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Vamos refletir um pouquinho o que é necessário para que possamos construir um ser humano de bem. O quão longe estamos disso, o que precisamos burilar, o que precisamos lapidar, para que então possamos cada vez mais amar uns aos outros e nos aproximarmos do nosso Pai. Vamos então estudar e viver cada vez mais? Bom, como de costume, iniciando os nossos comentários com a mensagem do Evangelho. Provável que se você tem o hábito do estudo ou assiste bastante palestras, já deve ter visto essa mensagem em algum lugar. Ela é bastante famosa e, na minha humilde opinião, eu acho ela um roteiro muito bom quando nós pensamos em quero ser um ser humano melhor. O que então fazer? O que eu preciso então fazer? Essa mensagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, é a mensagem Um Homem de Bem, em que ele descreve as características em que esse ser humano deve possuir para que ele então seja um homem de bem. Aqui vamos colocar os principais pontos para que a gente possa então tentar imaginar o que seria esse homem de bem e o quão longe nós estamos e o que nós precisamos fazer para chegar até lá. Olha que interessante. Ele fala que o ser humano de bem é aquele que aplica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Aí a gente pode lembrar de alguns pontos. Ser justo. Lembre da passagem de Jesus. Fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Quando pensamos na ideia de amor e caridade, estão muito juntos. E o apóstolo Paulo já nos disse, sem amor, sem caridade, nada seria. Ou seja, o amor é essa força propulsora que nos impulsiona para o bem. Quando você realmente ama alguém, você quer que ele alcance cada vez mais voos mais altos em direção ao bem. E aí ele fala, esse ser humano de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça. Ele tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Quando acontece alguma dificuldade na sua vida, ele aceita e não reclama, pois sabe que tudo vem não para derrubar, mas sim para evoluir e para lapidar. Faz o bem pelo bem, retribui o mal pelo bem, retribui o mal com o bem e sacrifica seus interesses em prol da justiça. Em outras palavras, ele faz sem esperar nada em troca, ele faz pelo valor que o bem em si tem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e o seu primeiro impulso é pensar nos outros. É um ser humano bom, benevolente e vê todos os seres humanos como seus irmãos. Respeita todas as convicções e não lança anátema, ou seja, não lança discriminação, repressão em nenhuma convicção, em nenhuma crença, mesmo que seja diferente da sua. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ele perdoa e é então indulgente. Não apaga e também nem evidencia os defeitos alheios. Ele analisa, vê a oportunidade quando necessária de corrigir, mas também não se compraz em manter o defeito de alguém por, coitadinho. Não, ele leva todos para o bem. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Esforços emprega para poder dizer alguma coisa que traz melhor de si. Em outras palavras, ele quer olhar para trás e ver que cada vez mais ele está evoluindo e sendo uma versão melhor. Ressalta o que seja proveitoso aos outros, ou seja, em ver qualidades e ver pontos positivos. Não se vaidece, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser a qualquer momento lhe tirado. Usa, mas não abusa. O que isso nos remete? Equilíbrio em tudo, na palavra, nas ações, enfim.
Se a ordem social colocou ele sob mando dos homens, ele utiliza dessa possibilidade de tornar esses homens cada vez melhores, ou seja, é líder, promove evolução. Se ele for subordinado, compreende das suas obrigações e faz o melhor que ele então pode na função que ele tem. E ele finaliza a mensagem com uma questão muito interessante que é: não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Interessante, né? Então, vocês já observaram que quando desenvolvemos uma virtude, ela automaticamente vai trazendo outras consigo? Você consegue imaginar uma pessoa justa e não imaginar uma pessoa amorosa? Você consegue imaginar uma pessoa amorosa e uma pessoa que não seja paciente, bondosa? Entendem? Então, acaba que vai atraindo e vai construindo esse ser. Quando lemos aqui os principais tópicos dessa mensagem, o quão longe estamos dela? O que temos que fazer, cada um de nós, parar e pensar, o que eu tenho que fazer para que então eu alcance cada um desses tópicos? Faça um exercício de imaginação, faça um exercício de escrita. E convido aqui, nesse exercício, pensar no seguinte: quando você pensa em ser humano de bem, quem você pensa? Provável que na sua cabeça venha Jesus, Chico, Buda e outras figuras. Louvável. Agora, vamos fazer um exercício um pouco mais profundo. Como que você seria um ser humano de bem? Você, se imagine sendo um ser humano de bem. O que você precisa fazer para que então você consiga chegar até lá? Ah, João, eu estou muito longe disso. Temos uma eternidade. E convém, temos feito algo de pouquinho em pouquinho para que possamos então alcançar isso? Ou estamos estagnados? Esse exercício nos convida a refletir. Compare você hoje e compare a sua versão de bem. O quão longe está e o que você precisa fazer para chegar até lá. É um bom exercício de imaginação. A pergunta de 479 do Livro dos Espíritos nos indaga a seguinte questão: a prece é uma forma eficiente de combater a obsessão? Resposta: sim, mas não ache que somente murmurar algumas palavras vai fazer com que resolva. Deus ajuda quem obra e não quem apenas pede. Olha que interessante isso. Deus ajuda quem obra, quem constrói. E os espíritos superiores finalizam essa resposta nos dizendo o seguinte: nós devemos combater o mal pela raiz no seguinte sentido: a oração ela pode ser paliativa e nos ajudar a combater o sintoma, mas se nós não corrigirmos o que nós temos em nós, que faz com que haja essa obsessão, porque nós vimos que a obsessão ela acontece por afinidade, por sintonia. Se nós não combatermos a porta dessa obsessão dentro de nós, ela continuará acontecendo. E aí a gente precisa então refletir sobre essa ideia. E muitas das vezes nós ficamos um pouco confusos de quais portas estamos tendo e o que estamos fazendo que faz com que possamos adentrar dentro de um processo obsessivo. E a mensagem de Emmanuel, Emergência, nos convida justamente a analisar essas possíveis causas de obsessão internas. Olha que interessante. A mensagem de Emmanuel, Emergência, diz o seguinte: perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeramos algumas delas com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Vamos ler uma por uma e ver qual delas, ou quais, ou todas, estamos tendo na nossa vida e identificar então para combater. Ele fala: cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, ou seja, que não constrói, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado. Sempre que nós
os lidadores encarnados e desencarnados com o serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamo-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Então, novamente, olha que questão interessante. Profilaxia, o combate dos sintomas, a prece ajuda e muito. Mas de nada adianta se nós continuarmos nessas situações, como a conversa inútil, desrespeitando, sendo agressivos, enfim. Convém a nós pararmos e pensarmos e elucidarmos em cada um desses pontos e refletirmos o quanto temos feito deles hábitos na nossa vida. E trocar esses hábitos, virar a chave por conversas edificantes, por paciência, por auxílio, por trabalho digno, pelo descanso também, para recompor as energias, para que a cabeça esteja sempre pensando em pensamentos sublimes e assim por diante. E aí vem a mensagem de André Luiz a fechar com chave de ouro essa ideia. Imagens. Olha no que André Luiz nos convida a refletir. Egoísmo é um gás mortífero, tende sempre a ocupar todo o espaço que se lhe oferece. Intoxica e faz sofrer. Lisonja, beberagem da invigilância, adapta-se ao recipiente da intenção que a conserva, embriaga e cria frustração. Sinceridade é o aço moral, demonstra forma determinada e resistência própria, útil às construções duradouras, aquele que é sincero, verdadeiro, né? Construções materiais são tatuagens efêmeras na crosta do planeta. Construções espirituais são duradouros aperfeiçoamentos na construção íntima do espírito. Um é perecível, o outro é eterno. Da semente brota a arte da planta. Do ovo nasce o corpo do animal. Da consciência desabrocha a diretriz do destino. Bem é calor da vida. Há bons e maus condutores de calor. A condutibilidade do bem entre os homens demonstra o valor de cada um. Olha que interessante isso. Virtudes aparentes são espécies de metais comuns no homem que se alteram ante uma ventania das ilusões terrenas. Ou seja, sabe um metal não muito valioso, um ferro, um zinco? Vem uma ventania muito maleável, se distorce ou se decompõe, se oxida, sofre corrosão. Isso é aquela virtude aparente. A primeira dificuldade que vem, ela desmorona. Porém, as virtudes reais, metais preciosos no espírito, que não se corrompe ante as lufadas das tentações humanas e sustentam a vida eterna. Bom, quando refletimos sobre essa questão da construção do ser humano de bem, quando pensamos nesses estados de emergência que Emmanuel nos convida a refletir, quando pensamos nessas comparações e nesse exercício de imaginação que a mensagem de André Luiz nos faz, através do título Imagens, nós devemos pensar qual tem sido a nossa imagem, a nossa construção do nosso ser humano de bem. O quão longe estamos disso? Temos nos preocupado com isso? Temos dialogado com a vida? Temos observado a importância de entregarmos ao mundo aquilo que ele nos pede que nós entreguemos, que é amor? O quão longe estamos disso? Na nossa lista de prioridades, isso tem sido uma prioridade na nossa vida? Às vezes, temos uma vida muito pesada, possivelmente pela falta da construção de valores e de virtudes reais, que, como André Luiz nos convida a refletir, são metais preciosos, eternos, que são bálsamos de luz ao espírito e que jamais serão perecíveis. São com essas reflexões que nós nos despedimos. Esperamos que aqui tenham sido plantadas várias sementinhas e que possamos juntos, então, agora, regá-las, podá-las e construir belíssimas árvores de vida. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.